O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o homem que reinventou a forma de fazer jornalismo parlamentar em Portugal, o Miguel Viterbo Dias, e as inevitáveis Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este trio de sagazes analistas políticos que me vai ajudar a explicar uma semana, marcada ainda pelas réplicas do terremoto que atingiu o PS e por uma greve geral que parou o país. Tantos anos a estudar para acabar desempregado ou num emprego da treta mal paga e receber... Temos um grande respeito pelos portugueses que querem emitir a sua discordância sobre alguns temas e querem fazer greve. O governo fez uma opção, foi de afrontar os trabalhadores. Fazias-me era rico em vez de bonito. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não cago um tostão. Aquilo que eu espero é que deixem os portugueses trabalhar. Emprego bom, já. Pôr os pés em cima de quem trabalha. Esta gente põe o país a funcionar. Esta gente põe o metro a funcionar. E está a ter a resposta. Boca nas redes sociais, ouvem-se verdades que não... A esta hora, tudo isto é dinâmico? Querem trabalhar, que querem ir para a escola, que querem ir às consultas médicas, que querem fazer aquilo que são as suas tarefas diárias que o possam fazer. Yeah. Suei a semana inteira. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Tavares, começo por ti. Tenho uma sopa a arder para te servir. Vamos falar um bocadinho do que está a acontecer no Partido Socialista, do que aconteceu, do que está a acontecer e que efeitos é que isso terá para a afirmação de José Luís Carneiro. Se é que terá efeitos, naturalmente. Quer dizer, aparentemente há de ter algum, mais que não seja porque recupera aquela ideia que do Partido Socialista com problemas com a justiça, é uma ideia antiga que volta e meia assombra ao partido e que acaba por ser reativada por buscas que ainda por cima são dentro da sede do partido, ainda que José Luís Carneiro tente depois circunscrever o caso a um funcionário. Não é só um funcionário, calha que por acaso o funcionário era seu assessor direto e que foi ele que o recuperou porque ele já não estava no partido desde 2019, mas também implica autarcas do Partido Socialista. Miguel Coelho, que é um influente socialista no distrito de Lisboa, quer dizer, foi também constituído arguido e até deixou o seu cargo de deputado na Assembleia Municipal. Há mais dirigentes ou ex-dirigentes do partido envolvidos, há autarcas constituídos arguidos, 2 vereadores da Câmara de Lisboa, portanto metade da equipa de variação do Partido Socialista, portanto é muito difícil para José Luís Carneiro, ainda que tente, fazer deste um caso que não implica o Partido Socialista. Implica o Partido Socialista, isso não quer dizer que o Partido Socialista seja... Como um todo esteja envolvido. Exatamente, esteja todo sob suspeita, mas reativa lá está essa imagem e José Luís Carneiro vai ter de agir rápido para tentar estancar esta situação e fazer disto um caso que não tem a ver com ele. É difícil, mas eu também julgo que esta semana ele lançou a ideia de que vai relançar a agenda dele sobre a ética, mas houve ali um lado que tem a ver com o pudor que há em condenar já, e é natural que haja, são arguidos, não são acusados nem condenados, mas em fazer uma avaliação política ou das condições políticas dos autarcas, dos vereadores implicados no caso, nomeadamente os 2 da Câmara de Lisboa, Sérgio Sintra e Carla Madeira, que não suspenderam o seu mandato, mas e o PS acabou por apoiar de alguma maneira essa iniciativa, essa decisão, na medida em que considerou que o que está em vigor é o Código de 2024, ou seja, que só tem de sair um eleito
que seja acusado em primeira instância e um arguido não precisa de fazer esse movimento. Mas, quer dizer, Alexandre Leitão vai lembrar, e quanto a mim com alguma lógica, que as condições políticas para alguém exercer o cargo têm de ser avaliadas em qualquer circunstância, seja para um arguido, seja para o que for. E aí José Luís Carneiro e o Partido Socialista, a direção do Partido Socialista, peca por não ter dito mais do que remeter para um código e tentar que seja a Conselhia Distrital a tratar do caso, quando também tem que tomar uma posição clara sobre isto e não deixar o partido aparentemente dividido sobre o que devem fazer os autarcas nesta situação. Miguel Vítor Dias, Alexandre Leitão voltou a aparecer, a fazer declarações que causaram algum desconforto no Partido Socialista. Não é a primeira vez que tal acontece. Isto mostra um partido dividido, como dizia a Rita, na forma como tem de lidar com este tipo de casos? Acho que não é um exclusivo propriamente do Partido Socialista, sobretudo quando estes casos envolvem autarquias. Há mini-poderes dentro do grande núcleo de poder dos partidos. Vimos isso, por exemplo, esta posição de Alexandre Leitão de admitir que suspenderia o mandato face ao que o Sérgio Sintra e Carla Madeira não fizeram, faz lembrar também um bocadinho aquela posição que José Eduardo Martins teve quando chegou à Assembleia Municipal de Lisboa e percebeu os núcleos de poder de Luís Newton e disse que não estava para contribuir para aquilo. São políticos que vêm de outro, que não nasceram naqueles meios de poder autárquicos, que têm outra visão sobre o país e sobre a forma de desempenhar as funções, e tem também uma liberdade maior para isso, e Alexandre Leitão nisso deu o exemplo e deixou o PS com esta imagem de alguma divisão. Que lá está, não sei se é exclusiva do PS, embora se tenha revelado agora mais no PS, porque está com estes casos. De qualquer forma, é sempre mais... Para José Luís Carneiro acaba por ser um bocado inglório esta situação que se passa, e isso também explica se calhar a reação do secretário-geral do PS, por exemplo, ontem na Assembleia da República, que estava visivelmente irritado com os ataques que estavam a ser feitos, porque provavelmente, intuo eu, sentia que não estavam a ser dirigidos à pessoa certa, não é? Na verdade, José Luís Carneiro, até ver, não tem nenhuma culpa no cartório sobre esta matéria, mas os ataques acabam por secular a todo o Partido Socialista, e claro que ao ter como assessor direto um dos principais membros desta operação, sendo que um líder tem que ouvir essas críticas, responsabilizado pelas pessoas de quem se rodeia. Exatamente, sim, embora, lá está. Depois também é complicado, porque José Luís tentou manter aquela linha de unir todos e, portanto, chamar todos, com isso se calhar não excluiu alguns, e agora prova-se que podia ter excluído. Tinha sido uma boa oportunidade para excluir alguns deste meio. Mariana Lima Cunha, vou-te servir outra sopa, a sopa parada, para falar da greve geral e do impacto que ela pode ter na reputação e na popularidade do governo. Esta semana começou com a reeleição de Luís Montenegro, com números norte-coreanos, mas com uma taxa de abstenção superior a 70%. Isto prova, de alguma forma, algum desencanto das bases do partido com a forma como Luís Montenegro tem governado? Sim, quer dizer, por um lado, temos de ver, obviamente, que, enfim, isto era daquelas eleições que só Pedro Passos Coelho conseguiu apimentar e ainda assim não foi ao jogo, portanto tínhamos um candidato único que é também primeiro-ministro, e compreendo que os militantes do PSD não tenham sentido grande necessidade de sair de casa desta vez, e também sim, porque acredito que haja de facto uma base do PSD que se vê representada nessas críticas que têm sido feitas a Luís Montenegro e que não esteja particularmente satisfeita com, enfim, a falta de mudanças mais palpáveis no país. Eu, nestas coisas e nestas análises, vou sempre ao fator que eu acho que é o mais relevante, que é o bolso das pessoas. É ver o que é que as pessoas pagam no supermercado, pagam na gasolina, a insatisfação que isso gera, e aí acredito que o PSD também tem essa percepção, e a percepção de que isso não está a ser compensado por grandes reformas que venham aí, que venham fazer alterações de fundo no país. E depois, em relação à greve, acho que nós ainda estamos na manhã de quarta-feira, neste momento, portanto... E ainda não temos dados que nos permitam opinar. E temos alguns números contraditórios, como é costume nas greves, mas acho que dá para recuar um bocadinho atrás, não é? Porque as coisas não teriam chegado a este ponto, acho eu, se o governo tivesse sido mais cauteloso a vender a sua própria reforma e a tentar que ela tivesse alguma benevolência no olhar do público. Nós não temos, lá está, números da greve, mas temos números das sondagens que se fizeram sobre a opinião do público geral sobre o pacote laboral, e são esmagadoramente contra as posições do governo, e eu acho que isto podia ser evitado. Claro que, por um lado, há
a comunicação e a maneira como o governo vendeu a reforma, mas quer dizer, a insistência que me parece um bocadinho inexplicável em questões como a da amamentação, que foi a primeira que a ministra foi agora recuperar. Enfim, só mesmo se explica com aquela tese de terem qualquer coisa, o governo ter agora qualquer coisa para poder depois recuar, portanto, partindo de uma posição mais maximalista numa negociação, depois recuar para ceder ao Chega, é a única explicação. E eu, pessoalmente, calha conhecer vários casos de mulheres da minha geração que estão a amamentar ou que são inquiridas nas entrevistas de emprego sobre se estão a pensar casar, amamentar e etc. E fico com a sensação, que acho que não é só uma sensação nem uma percepção, de que de facto a lei laboral é muito flexível nestes casos, porque é muito fácil livrar-se de mulheres que estão a amamentar ou que estão grávidas com uma miríade de argumentos. E que as prioridades do governo estarão algo trocadas. Eu ia só fazer um comentário que é, até se podia dizer assim, já houve uma greve geral sobre esta lei laboral, também, 2, não é? Mas depois a ministra volta a falar da amamentação e nós pensamos, se calhar justifica-se. Está renovado o argumentário. Se calhar não ficou resolvida a primeira. Não ajudou. Mas era isso que te ia perguntar, Miguel Viterbo Dias. A insistência do governo em determinadas matérias desta reforma laboral, a forma patusca como a apresentou. Patusca é uma excelente palavra. Como é que explicas isto? Ou seja, o governo está a tentar ir de derrota em derrota até a vitória final? Ou, pois eu ou tenho falta algum norte? Eu tenho uma esperança de que a história política contemporânea um dia nos possa explicar o porquê desta estratégia do governo e que os principais protagonistas a possam explicar. A insistência nestes pontos mais polémicos, até do ponto de vista negocial, nessa lógica que é que todos interpretamos logo ao início, que é forçar de um lado para depois ir ter ganhos do outro, mas quer dizer, insistir num tema que já foi mais do que testado na opinião pública, já foi mais do que criticado e rejeitado. E que não tem dados também que compram. Eu acho que havia outros que dava para negociar também, era preciso voltar ao mesmo. E portanto não se percebe um bocadinho esta insistência, a não ser que o governo acredite mesmo que esta reforma já está condenada e portanto não vale a pena também estar a lutar pela sua aprovação de forma desvitaminada no Parlamento, e mais vale levá-la já, ou aparecer já em cuidados paliativos. Rita Tavares, a forma como a esquerda se tem organizado no combate ao pacote laboral pode ser uma alavanca para o Partido Socialista e para os partidos à esquerda do Partido Socialista? Pode estar aqui, ou pode ser este o grito do Ipiranga? O motivo, o início de uma reorganização também da esquerda? Não sei se há propriamente uma organização da esquerda à volta do pacote laboral. Acho que a esquerda está tão reduzida que os partidos à esquerda do PS acham que até o PS tem de combater, e sobretudo o PS tem de combater. Portanto, os combates estão entre campos que não são propriamente a esquerda e a direita. Eu acho que o PS está a tentar ir para o centro e a esquerda está a tentar cativar dentro do Partido Socialista, porque é a única maneira dentro do eleitorado do Partido Socialista, porque é a única maneira de sobreviver. Não vejo propriamente aqui uma organização da esquerda e uma... Não estou a ver tanto isso a acontecer. Estou mais a ver o Partido Socialista a tentar afirmar o seu espaço próprio contra a reforma laboral deste governo e a constituir-se como uma alternativa direta a este governo, e estou a ver a restante esquerda a tentar também diferenciar-se até do Partido Socialista em alguns pontos sobre a mesma reforma laboral. Portanto, não diria tanto por aí. Acho que isto vai resolver-se mais entre aquilo que já se sabe, não é? Entre o Chega e a AD, o PSD e o CDS e a Iniciativa Liberal, do que propriamente com o Partido Socialista, que vai aproveitar isto para vincar ali o seu espaço de oposição e até tentar recentrar o tema noutro capítulo, que é o capítulo da competitividade, que é interessante porque ficou completamente adiado com esta questão das buscas dentro do Partido Socialista, porque havia uma conferência de imprensa que estava inclusivamente marcada para José Loures Carneiro dar o pontapé de saída nessa sua ideia de pôr o foco na competitividade e na produtividade da economia, e porque era a forma dele de fazer marcar a tal... diferença, claro. Mostrar as suas propostas para o mercado laboral e não só,
mas lá estariam também as propostas da reforma laboral, e nisto aparece esta questão das buscas e toda essa matéria ficou adiada. Nota até que ontem eu estava aqui à procura, porque José Manuel Pureza nas redes sociais, depois é engraçado ver algumas polémicasinhas que se criam. Eu ontem estava a ver José Manuel Pureza a falar nas redes sociais, a acusar o PS de ter ido a reboque da extrema-direita e do PSD, para obrigar as pessoas, estou a citar, pessoas vulneráveis a fazer trabalho social, isto por causa da questão da pensão social única. E Porfírio Silva, que é um socialista, a dizer-lhe que ele está mal informado e que o PS tinha preparado uma medida de simplificação de prestações não contributivas e que isto foi aproveitado pela AD, mas José Manuel Pureza continua a dizer, portanto, o que eu quero mostrar com isto é que há aqui esta divisão também à esquerda, de posições que é preciso e de limites que é preciso marcar para se afirmarem perante o seu eleitorado. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Ricardo Leão, Presidente da Câmara Municipal de Louros.